a inclusão ela é uma construção diária, mas algo que eu ainda não falei é que essa construção é árdua, né? Estamos falando de crianças que têm, o nome já diz, um transtorno do neurodesenvolvimento, né? A gente trazendo um pouquinho para o TEA, então não é uma coisa simples, né? Não são mudanças ali que a gente faz da noite para o dia, então envolve ali uma série de expectativas, de movimentações, e que ainda há muita criança que não se beneficia de fato com esses projetos que a gente vê aí, que poderia sim alcançar e trazer uma melhora significativa na vida delas. E assim, você tá nesse lugar assim como mãe, como profissional, você já passou por aquela sensação de seu filho, né? Ele foi aceito, mas ele não foi acolhido? Essa é boa. E a gente dá aquela risadinha pra você. Hoje eu consigo falar sorrindo, mas por muito tempo foi algo que me gerou ali muita angústia, né? Já dizia minha mãe, né, e muitas mães, avós, esse é um dito popular muito antigo, né, que santo de casa não faz milagre, né. Sim. Então você imagina ser profissional da área e perceber que o que você faz por muitas crianças, por muitas famílias, o seu filho não recebeu, né. Sim, já tive vivências assim não tão boas, como também já tive vivências maravilhosas. Mas não costumo dizer que o Lucas, né? Que o Lucas, ele não teve esse acolhimento, né? Ele teve, sim, esse acolhimento afetivo, a boa vontade dos profissionais, mas não é só isso, né? Isso não basta, isso é só ali o ponto de partida. Eu acho que o acolhimento é fundamental, né? Essas crianças, elas têm uma baixa eficiência, na verdade, né? Nessa reciprocidade social. Então, assim, uma das características mais latentes, né, no profissional da educação inclusiva é o afeto, né? E o afeto não é só beijos, abraços, né? Vai muito além do que é o acolhimento, né? Exatamente. Né? O respeito na hora do acolher, né? Entender que essa criança é um sujeito único, né? Singular. Exato. Isso acaba até entrando que as famílias são obrigadas a ser profissionais, né? Virar especialistas, né? No assunto, muitos não entendem o que está acontecendo, mas acaba tendo que ser especialista naquilo até mesmo para poder ajudar, né? Para poder dar um apoio a mais pro filho, mãe né? física profissional. Que é o seu caso, né, Ali? E que não funciona. Não funciona de ambos os lados. Por quê? O Lucas, ele vai me reconhecer como mãe para a vida toda, e o meu olhar para com ele, esse laço materno, continua sendo essa relação de mãe e filho. Então, o que diferencia é buscar o suporte por conta desse conhecimento mais técnico. Mas eu não consigo ser a terapeuta que meu filho precisa, né? Eu entendo e admiro e vibro com muitas famílias que buscam, né, a graduação, cursos específicos na área. Hoje é muito falado sobre análise do comportamento, né? Então, muitos pais buscam aí cursos, recursos na área da análise do comportamento aplicada, da ABA, e eu acho isso, assim, primordial, né? Que tenha realmente essas ferramentas, né? Mas é muito provável que aí seja realmente um momento mais de interação familiar do que propriamente eu vou conseguir ali atingir uma expectativa, um objetivo terapêutico naquela área do desenvolvimento, porque eu vou atrelar o cuidado de mãe ao cuidado de terapeuta. É impossível. Se alguém já conseguiu, me avisa. Voltando a falar sobre essa vivência, né, da escola, eu percebia que também por parte dos profissionais havia esse certo receio, né? Ah, mas a mãe do Lucas é neuropsicopedagoga, ela é psicopedagoga clínica, e sempre esse relacionamento, né, com a equipe docente sempre foi muito de mãe para profissionais, de profissionais para, essa relação assim. E então
eu tive uma vivência com a escola, por exemplo, onde nós tínhamos o grupo de pais, né? Os pais vivem em grupos, seja aqueles clandestinos que a gente vai criando, ou oficial da escola. E eu estava no grupo da escola. E a professora, com toda boa fé, fez um vídeo e eu percebi que todas as crianças estavam com atividade em mesa. E adivinha quem não estava nem com estojo na mesa? Ok, né? Lucas, né? Então, e aí, claro, né? Isso evoca uma resposta, né? Uma reação. E a minha reação foi justamente perceber que ele não estava ali realmente sendo incluso, né? Nesse ambiente que é tão rico, né? Que eu costumo, inclusive, dizer aos pais que o atendimento clínico, ele não substitui, né? Esse ambiente que é tão rico de estimulação e tão importante para o desenvolvimento. Principalmente no que a gente fala da idade primordial, que é o de 0 a 6 anos. Né? Então, o quanto antes o diagnóstico, mas o quanto antes esse arranjo ser enriquecedor de estímulo natural, diferente. Isso, diferente do que na clínica a gente acaba entrando com o ensino. Isso na escola, ele tem os modelos, eles acabam recebendo modelo, né, de outras crianças, modelo de interação, modelo de linguagem verbal, e aí eles vão tendo esse repertório acontecendo aí de forma muito mais natural. Socialização, né, muito importante. Do que exposto ao ensino que a gente tem na aba, o DTT, que acaba envolvendo muita repetição e acaba, às vezes, em algumas crianças criando essa certa exaustão, né, então no caso do Lucas, ali eu observei que o estojo não estava e percebi que era muito mais do que apenas um estojo, né? A gente precisava dialogar muito mais do que falar da ausência do estojo ali naquele momento. E nessa escola ele ficou 3 anos. Então foram 3 anos aí de muita proximidade, de também me colocar no lugar delas, porque eu converso muito com as famílias que eu acompanho, né? Que a inclusão não é só da criança com laudo, não é apenas da criança autista, da criança atípica, a inclusão é de todos. Todos lá têm o direito de aprendizagem. Sim. Todos lá estão para aprender. Então, a partir do momento também que o Lucas, ali naquele ambiente coletivo, ele tinha os episódios que a gente chama de ecolalia, né, que são aqueles ruídos, aqueles sons, o babucio, é muito provável que ali atrapalhava uma atenção de um outro coleguinha que estava ali realizando uma atividade. Então, assim, essa inclusão é importante ter um olhar para todos, né? E então eu sempre me coloquei no lugar dos professores e fui tentando ali dar sugestões, né, para que elas pudessem realmente fazer um delineamento do perfil do Lucas e conseguir aí os momentos que talvez ele tivesse esse contato com o material escolar, mas não daquela forma rígida, né, ali imposta, todos têm que estar agora em atividade. Não, em um outro momento que ele tivesse um melhor engajamento. Funcionou por um tempo.